a mais um episódio do Pontuando Questões, uma das atividades do projeto Discursivização e Representação Social, Histórica e Material do Holocausto em Museus e Memoriais, que é coordenado pela professora doutora Maria Cleci Venturini e financiado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e pelo CNPq Edital Universal. O Pontuando Questões reúne pesquisadores de análise de discurso do Brasil inteiro para uma conversa sobre a formação deste pesquisador e também sobre a análise de discurso. Eu sou o Leandro Tafuri, doutorando pela Universidade Federal do Paraná, orientando da professora Maria Cleci Venturini, e neste episódio do Pontuando Questões, nós recebemos a professora Débora Masman, da Universidade Federal de Alagoas. Professora Débora, seja bem-vinda, então, à Universidade Estadual do Centro-Oeste, ao Label e ao Pontuando Questões, e é um prazer recebê-la neste episódio e agradeço pela sua participação. Obrigada, Leandro. Olá a todos, todas e todes. Eu quero agradecer imensamente à professora Maria Cleci pelo convite, por estar aqui hoje, né, participando desse programa, né, desse episódio, desse programa tão importante, que conta com financiamento, né, institucional e o financiamento do CNPq. E agradeço imensamente pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Bacana, professora. Professora, vamos começar então. Eu gostaria de saber da sua caminhada, né, da sua formação até chegar ao pós-doc. Bom, eu sou formada em Letras Português-Francês pela Universidade Federal de Santa Maria. Fiz um mestrado em Estudos Linguísticos também lá na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em Letras, né, na área de Estudos Linguísticos. Depois fui fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, no programa de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos da Língua Francesa. Tive a oportunidade de ser orientada lá na USP pela professora Véronique Dallet. E terminando o meu doutorado, eu decidi fazer um pós-doc na Universidade Estadual de Campinas com o professor Eduardo Guimarães para trabalhar na área de semântica, né? No meu mestrado, eu trabalhei com aquisição de línguas estrangeiras. Depois, no doutorado, eu fui trabalhar especificamente com a aquisição da escrita em aprendizes de língua francesa e de língua portuguesa. E aí, terminando o doutorado, eu senti necessidade de fazer um pós-doutorado que desse uma linha, né, uma articulação em todas as pesquisas que eu tinha feito anteriormente. E esse espaço de articulação eu encontrei dentro da semântica histórica da enunciação. Então, fiz um pós-doc de 4 anos com o professor Eduardo Guimarães lá na Unicamp. Bacana. E a gente percebe, né, nessa tua fala, que a sua formação ela é bastante ampla, né? Não é uma formação muito específica. Ela passa pela semântica, pela análise de discurso, pela retórica, pela argumentação. Eu queria saber como é que a análise de discurso chegou na tua vida de pesquisadora. Certo. Bom, a análise de discurso, ela chega através do trabalho, né? Quando eu estava fazendo o meu pós-doc lá na Universidade Estadual de Campinas, com o professor Eduardo Guimarães, eu fui convidada a atuar no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, lá na Universidade do Vale do Sapucaí, em Minas Gerais, num programa que tinha como base a análise de discurso, né? Então, eu chego nesse programa com todo esse repertório, né, plural de formação em letras, né, da aquisição, no mestrado, depois no doutorado fui trabalhar com a aquisição da escrita, pensando as questões retóricas e argumentativas nos textos desses aprendizes, né? E aí eu tinha entendido que eu estava lá na Univas para trabalhar especificamente com semântica. Mas a análise de discurso é uma disciplina que nos contagia, né? A gente vai sendo afetado e afetada pela análise de discurso no nosso cotidiano, né? Na medida em que a gente percebe a análise de discurso funcionando, né? Nas instituições, nas nossas práticas laborais.
E então eu tive o privilégio de trabalhar com a professora Eni Orlandi, lá no PPGCL, da Univas, e foi assim que, trabalhando com ela, eu fui me tornando analista de discurso, né? Eu sempre digo que eu não tenho uma formação, né, em análise de discurso no sentido acadêmico. Eu não tenho um mestrado em análise de discurso, tampouco um doutorado ou um pós-doutorado. Mas eu aprendi a análise de discurso na prática, né? Trabalhando com a professora Eni, com o grupo que formava o corpo docente lá do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, e eu fui me afetando pela teoria e compreendendo como a escuta discursiva funciona e como nós, para nos tornarmos, né, cidadãos e cidadãs críticos e críticas no mundo, precisamos nos instrumentalizar e precisamos desenvolver essa escuta discursiva para que a gente possa questionar, problematizar tantos fenômenos de linguagem que estão aí nos afetando, né, no cotidiano. Pensando nessa formação do analista de discurso, eu entendo que o analista de discurso, assim como as demais áreas, os pesquisadores são pessoas inquietas, né, que acabam Uhum. sempre observando, analisando a sua realidade, interpretando e trazem muitas coisas do que vivem. E uma das suas pesquisas, né, você fala sobre o discurso político, jurídico, artístico e o pedagógico. Na Neste atual momento do nosso país, como é que é para o analista de discurso analisar o discurso político? É uma questão que eu sempre tenho, né, debatido e comentado na sala de aula, né, e eu vou falar a partir da minha experiência, né, como analista de discurso. Eu diria que esses últimos anos, né, esses últimos 5, 6 anos aí, especialmente no período da pandemia, né, nós vivemos um período complexo, né, um período muito sensível da história do nosso país, da história, da nossa história enquanto sujeitos, né? É, foram momentos muito difíceis, né? Em que a gente, e eu comentava isso na turma que eu estou ministrando a aula agora, né? De quantas vezes eu mesma me questionei, né? No governo anterior, no governo federal anterior, né? Se eu estava enlouquecendo, porque a impressão que eu tinha é que a leitura que eu fazia, né, de alguns fatos, de alguns acontecimentos que eram divulgados pela mídia, parecia estar apartada da leitura que a maioria das pessoas estava fazendo, né? Então, trabalhar com discurso político neste momento ou no momento, né, anterior, eu acho que é a gente tentar compreender as nuances dos processos discursivos que estão aí funcionando na nossa sociedade, é especialmente compreender o funcionamento da ideologia, né? Eu trabalho também com argumentação, né? Então, é, pensar, né, o que é que leva alguém a se filiar em determinados argumentos, quando a gente pensa no discurso político, né? E não em outros, né? Então, o que que é que está estruturando tudo isso, né? Todo esse discurso? Quando a gente, pelo dispositivo teórico-analítico da análise de discurso, quando a gente compreende, né, o funcionamento da ideologia, a gente passa a ler e eu acho que também a se tranquilizar um pouco, né, sobre esses processos, entendendo que são filiações discursivas, que são filiações ideológicas, que colocam em funcionamento, né, no nosso cotidiano, práticas de polarização política, né? Especialmente aquelas que nós vivenciamos recentemente na história do nosso país, né? Sim, e muitas vezes a gente espera que essas filiações acabem se tornando, em algum momento, desfiliações, porque alguns momentos a gente pensa, poxa, como é que vamos compactuar com determinadas filiações, né? Uhum. Nós, enquanto sujeitos que pensamos numa pluralidade maior para o nosso país, né? E dentre as suas inúmeras atividades, né, como coordenadora de programa de pós-graduação,
professora, pesquisadora, né, professora que sempre está visitando outras instituições, levando o seu conhecimento, uma atividade que a gente percebe que tem bastante presença na sua vida profissional é a de tradução. Eu Uhum. queria saber quais que os cuidados que um pesquisador precisa ter na atividade de tradução. A tradução, ela foi um presente, né, na minha vida, e eu agradeço muito à professora Eni Orlandi e ao professor Eduardo Guimarães, que sempre me estimularam muito, né, a percorrer esse caminho da tradução, me incentivaram e criaram oportunidades para que a tradução se colocasse como uma prática efetiva, né, no meu fazer acadêmico. É, no início foi sempre muito complexo, um desafio, não vou dizer que foi diferente. É, quando eu começo a pensar, né, no processo de tradução de um texto, e é importante dizer que as traduções que eu faço são sempre do francês para o português, né? É, na tradução propriamente dita, né, depois de já negociado todos os direitos autorais da obra, né, da gente ter o direito de fazer a tradução, eu acho que é sempre importante a gente pensar nas condições de produção em que aquela obra foi publicada, foi produzida, né? É, também pensar nessa se uma obra que foi, por exemplo, publicada nos anos 70, né, e a gente vai traduzir agora para o Brasil, a gente precisa tomar cuidado com essas especificidades que dizem, né, desse processo autoral, das condições de produção, de publicação daquela obra, mas também desse processo agora de circulação dessa obra em um outro contexto cultural, linguístico e assim por diante, né? E você traduziu, em conjunto com a professora Eni Orlandi, o livro Partilha de Saberes, Influência Cultural, Análise de Discurso à Francesa fora da França. Como é que foi esse trabalho com a professora Eni Orlandi, que é referência na análise de discurso aqui no Uhum. Brasil, em específico neste trabalho? Essa obra ela é publicada, né, uma coletânea organizada pela professora Raquel Haus, é, que conta, né, com textos de autores de diferentes países do mundo que trabalham com análise de discurso, né? E quando eu me deparei com a obra, eu estava justamente em Turim, na Universidade de Turim, como professora visitante, né, trabalhando com a professora Raquel Haus. E nós, quando eu voltei, né, imediatamente eu conversei com a professora Eni e disse: nós precisamos traduzir esse texto para o português, né, do Brasil. E aí Eni conversou com a editora Pontes, né, que negociou os direitos autorais com a editora que tinha publicado o livro, que é um livro em francês, né, que tinha publicado esse livro, e aí conseguimos, né, os direitos de tradução para o português do Brasil. E esse é um trabalho muito importante, Leandro, porque é um trabalho que foi desenvolvido durante o primeiro ano, especialmente da pandemia. Então eu dediquei, né, o primeiro ano, né, enquanto a gente ouvia muito, né, fiquem em casa, né, aqueles discursos, né, do período da pandemia, eu dediquei boa parte do meu tempo à tradução, né, junto com a professora Eni, dessa obra, que para mim é uma obra muito importante para a gente conhecer o movimento de circulação da análise de discurso à francesa, né, como a análise de discurso, e eu coloco sempre entre aspas, francesa, né? Como ela foi chegando em diferentes países, né? E como ela foi se instalando enquanto uma teoria das ciências da linguagem com a produtividade científica que ela tem hoje, né? Então, a gente vai conhecer ali a chegada, por exemplo, da análise de discurso francesa no Uruguai, na Argentina, aqui no Brasil tem um texto brilhante da professora Eni, também na Itália, em Israel, na Romênia, né, e em outros países. E a gente percebe justamente, né, como as condições de produção de cada um esses espaços geográficos foram fundamentais
para a forma como a análise de discurso foi se instalando nesses lugares, né? E como justamente as instituições foram recebendo, né? As universidades foram a porta de entrada, né? Como essas universidades foram recebendo e como a análise de discurso foi se desdobrando, né? E se desenvolvendo com tanta potência como essa que nós podemos ver hoje no Brasil, né? Especialmente a partir do trabalho da professora Eni Orlandi, né? Então, o trabalho de tradução foi um trabalho intenso, foi, eu acho que assim, traduzir uma obra em parceria com a professora Eni, para além de se aprender análise de discurso, é também se compreender outros gestos possíveis, né, no processo de tradução. Então, foi também um grande aprendizado para mim, uma experiência muito enriquecedora e que tem uma importância muito grande na minha formação. Interessante. E a outra questão acerca daquele ponto que você havia comentado anteriormente é que você também é uma das tradutoras de um dos textos, de dois textos do livro Materialidades Discursivas. Como é que foi traduzir diretamente do Peixe, tá? E essa questão das condições de produção que você fala, como que isso Uhum. afetou o teu processo de tradução neste momento, em específico nesses textos? A obra Materialidades Discursivas, ela é, se eu não estou enganada, de 1980. E ela demorou muito tempo para ser traduzida para o português do Brasil, né? Diferentemente de outras obras do Michel Pechet, né? Então, ter a oportunidade, né, receber o convite para traduzir, especialmente os textos do Pechet, né, nessa coletânea do colóquio, né, que tratou da questão das materialidades discursivas, foi também um grande privilégio para mim, né? Eu me senti muito feliz de poder contribuir com esse processo, né, de tradução, porque nós também entendemos, Leandro, que a tradução para o português de textos de referência, como é o caso dos textos do Michel Pechet, é uma oportunidade da gente dar acesso a um número muito maior de leitores, né, à obra de Michel Pechet. Foi um desafio traduzir, né, os textos de Pechet pela riqueza, né, do seu vocabulário, pela complexidade também das suas questões. E foi um desafio muito interessante. Eu contei sempre com o apoio, mais uma vez, né, da professora Eni nas dúvidas, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Traduzir um texto do Pechet, dessa obra especificamente, que demorou tanto tempo para ser traduzida e que foi, foi ali, os outros textos foram traduzidos por outros analistas de discurso que são referência no Brasil, né? Então foi um trabalho de. Eu senti uma extrema responsabilidade de estar traduzindo esses textos, né? Mas também me senti muito feliz com a possibilidade de tornar acessível em português do Brasil, né, essa obra que é uma obra tão importante dentro do dispositivo teórico da análise de discurso, né? E eu sempre digo, né, que pelo meu trabalho também como tradutora, que aqueles que se aventuram, né, e que se dedicam a fazer suas pesquisas em análise de discurso, deveriam investir fortemente no estudo da língua francesa para ler os textos clássicos em francês, né? Porque a gente sabe que a tradução ela contribui muito, né, na divulgação das ideias, por exemplo, né, e da teoria de Michel Pechet, mas eu sempre digo que é muito importante que a gente tenha possibilidade de nós mesmas e mesmos ler os textos no original, né, porque o processo de interpretação, né, vai funcionar talvez de uma maneira diferente, né. Então, traduzir os textos do Pechet foi um desafio, sem dúvida nenhuma. Eu imagino. E pensando nessa questão da interpretação,
a gente percebe, a gente sabe que muitos dos conceitos da análise de discurso acabam sendo confundidos muitas vezes nos trabalhos dos alunos, dos orientandos, e às vezes é corpus com arquivo, e um dos conceitos, e daí você vai entender o porquê da minha pergunta agora, é do materialidades discursivas, do qual o livro trabalha. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito específico de materialidades discursivas. Certo. Bom, eu penso que a noção de materialidade discursiva, né, ela foi sendo tomada, e talvez justamente porque demorou muito para ser traduzida ou por algum equívoco, né, de interpretação, mas o que a gente percebe é que em muitos trabalhos as pessoas fazem uma confusão entre a noção de materialidade discursiva e a noção de corpus, por exemplo, né? E a noção de materialidade discursiva, né, ela não pode ser tomada como sinônimo de corpus, né, ou de objeto. E Eni Orlandi tem, inclusive, na apresentação da tradução ao português do Brasil, da obra Materialidades Discursivas, Eni Orlandi faz toda uma reflexão sobre isso, né? Sobre o modo como a gente tem percebido o uso da noção de materialidades discursivas, muitas vezes como sinônimo de corpus, como sinônimo de objeto de estudo, de objeto discursivo e assim por diante, né? E eu acho que é importante a gente entender que a materialidade discursiva, acessar a materialidade discursiva, resulta de um processo, né, de análise, resulta justamente desse movimento de leitura, de descrição, né, de se acessar o objeto discursivo para a gente acessar a materialidade discursiva, né? Porque dentro do dispositivo teórico da análise de discurso, nós vamos ter lá materialidade linguística, materialidade histórica, a materialidade do sujeito e a materialidade discursiva. Então, em hipótese alguma, a gente pode tomar a noção de materialidade discursiva como corpus. Corpus é o conjunto de materiais, né, que eu estou ali organizando para desenvolver a minha pesquisa. Eu posso dizer hoje, por exemplo, que eu tenho trabalhado muito com questões étnico-raciais e estou analisando como as questões étnico-raciais estão sendo apresentadas num corpus muito específico, que é o livro didático de língua portuguesa do ensino médio. Então, o meu corpus é o livro didático, né? E aí, a partir da definição do corpus, a partir da minha questão de pesquisa, né, eu vou, pelo processo discursivo, acessar as materialidades ou a materialidade discursiva, né? Se bem que o Peixe diz que é sempre no plural, né? Então, a gente tem que também ler a obra Materialidades Discursivas para justamente usar com mais propriedade. E eu sempre digo isso, o resultado do modo como nós vamos nos apropriando, né, das noções teóricas, esse resultado ele se dá a partir do investimento que a gente faz na leitura dos textos da nossa área do conhecimento. Então, ler os textos de Michel Pechet, ler os textos de Eni Orlandi e de todos os outros analistas de discurso que são referência aqui no Brasil é fundamental, especialmente quando a gente vai trabalhar com noções tão caras para análise de discurso, como materialidades discursivas, a noção de corpus, de arquivo, de gesto, de interpretação e assim por diante, né? Sim. E para fechar, uma última pergunta. No Label, coordenado pela professora Maria Clissi Venturini, nós trabalhamos muito com a questão do museu. E você também já trabalhou com museus, né? E a professora Maria Clissi entende o museu como lugar de memória. E você traz o museu como um artefato simbólico. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse artefato simbólico e o museu como um artefato. Sim, eu trabalhei com museu, eu trabalho especificamente com museus prisionais, né?
o, a minha chegada a este objeto se dá justamente numa parceria que nós tínhamos na antiga instituição onde eu atuava como docente. Nós tínhamos uma parceria com a Universidade de Turim, num convênio de cooperação acadêmico-científica, né, entre a Universidade de Turim e a universidade onde eu trabalhava. E o tema desse convênio era justamente pensar os textos expográficos em museus, né, na Itália e no Brasil. E fui desafiada pela professora Eni Orlandi, mais uma vez, né, a escrever um texto sobre, ela me deu o título, né, Versões controversas na leitura de arquivo. E aí eu disse, eu não trabalho com museu. Ela disse, mas você está no convênio, né? Vamos começar, é uma oportunidade para você começar. E aí eu vou procurar um museu para trabalhar, né, para pesquisar lá em São Paulo, e me deparo com o Museu Penitenciário Paulista. Aí faço a visita nesse museu, acabo percebendo ali, né, o museu como um espaço de significação, o museu como um espaço de linguagem, né? Um museu como esse artefato simbólico de produção de discursos e também de interpretação, né? De leitura e interpretação, né? Esse trabalho com o museu, ele foi, Leandro, um divisor de águas na minha produção intelectual. Por que isso, né? Porque quando eu vou para o Museu Penitenciário Paulista, eu me deparo lá com um espaço dentro desse museu que era dedicado a um médico italiano chamado Cesare Lombroso, que é conhecido como o grande idealizador da biotipologia criminal. E aí eu começo a escrever sobre esse museu, né? E quando nós recebemos uma professora de Turim, que era a professora Raquel Haus, ela disse, mas o Lombroso é de Turim. E na Universidade de Turim nós temos um museu chamado Museu Cesare Lombroso. E é daí que surge também o convite para que eu fosse depois, né, meses depois, professora visitante da Universidade de Turim, para desenvolver uma pesquisa específica sobre o Museu Cesare Lombroso. E assim começa, né? Eu acho que esse deslocamento, né, é, do modo como eu tomo o museu, né, como um artefato simbólico, esse deslocamento, por exemplo, do trabalho que a professora Maria Cleci faz, que é um trabalho brilhante, inquestionável, né, um trabalho de referência sobre os museus. Eu acho que a minha proposta se dá muito mais voltada para como é que os museus prisionais, né, como o Museu Penitenciário Paulista, outros museus que depois eu fui trabalhando com eles, né, como esse turismo prisional se coloca, né, porque não é necessariamente um museu de memória, tal como alguns museus se colocam, não é tampouco um museu de arte, né, mas é um museu que reúne artefatos que contam uma história de uma instituição, uma prisão normalmente, ou de um sistema penitenciário, como é o caso do Museu Penitenciário Paulista, em que a gente vai ter outras nuances ali, outros processos, né, que vão produzindo efeitos sobre a discursividade daquele museu e sobre o modo como aquele museu produz sentidos para o visitante, né, para a sociedade, o museu. Eu sempre digo, né, que a gente tem que pensar o museu enquanto um objeto analítico, né, um objeto de estudo. A gente precisa pensar o museu na relação com o espaço urbano, ou seja, onde é que ele se localiza, por que ele se localiza ali, na relação com as instituições, né, na relação com a sociedade, na relação com os objetos que estão expostos no museu. E a gente sabe muito bem, nós que trabalhamos com análise de discurso, que nada ali está por acaso, né? Que todo o processo, né, de organização desse roteiro de visita, ele foi pensado, ele tem um filtro já, né? E ele precisa, o museu também precisa ser pensado, então, nessa relação com os objetos que estão ali, na relação com o visitante,
que vai até esse museu, né, em busca de conhecimento sobre uma determinada temática, né? Então, eu acho que é por isso que eu tomo o museu como um artefato simbólico, como uma prática de significação, como uma prática de linguagem, né? E um espaço de produção de discurso e de interpretação. Professora Débora, muito obrigado. Queria agradecer pela sua participação no Pontuando Questões, pela sua disponibilidade em compartilhar a tua vida acadêmica, a tua formação com a gente e trazer pontos bem importantes também para quem está assistindo o nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, Leandro. Agradeço imensamente à professora Maria Cleci, ao Label, ao PPGL da Unicentro, né? Pelas trocas sempre potentes, sempre visíveis e pelas parcerias de trabalho que são já de longa data, né? E a gente tem cada vez mais ressignificado essas relações e tem produzido conhecimento conjuntamente, né? Muito obrigada, Leandro.